Dos meios impressos aos virtuais, a crítica cinematográfica se tornou referência para os fãs da sétima arte. Ao beber da fonte de grandes pensadores do cinema, como André Bazin e Gilles Deleuze, o exercício analítico dos filmes pode ajudar a formar um olhar mais sensível do público. A primeira coisa é, não só do crítico, mas do espectador, a gente aprender a ler as imagens. A gente ainda não sabe ler as imagens. A gente está preocupado com a história, a gente lê as legendas, mas eu acho que tanto o crítico ele pode ser muito útil para lembrar ao espectador que aquilo é uma obra construída, tem um discurso em cima disso. E a gente aprender a analisar essas imagens, isso é fundamental. Sem isso, eu acho que a gente vai continuar vendo essa profusão de imagens que a sociedade contemporânea tem, mas não sabendo como lidar com ela. Um encontro na universidade reuniu dois grandes nomes da crítica especializada brasileira, Miguel Pereira e Ismael Xavier. Os dois reconhecem a importância da universidade no aprofundamento dos estudos teóricos sobre o cinema. A universidade precisa ter uma relação com o mundo do cinema de uma maneira espontânea, de uma maneira criativa, para ela poder avançar nos estudos de cinema. Então, esse é o papel que eu acho que cabe à universidade. Ela, de um lado, ela se interessa pelo cinema, participa do cinema, cria cinema, porque tem alunos de cinema que produzem, e que deve também, por outro lado, ter uma visão crítica desse mundo do cinema. No encontro, foram discutidos aspectos históricos que ajudaram a consolidar o papel do crítico cinematográfico, como o cineclubismo e as cinematecas. O conceito de sétima arte, ele foi inventado lá por um cineclubista do início do século XX, o Ricciotto Canudo, que era um italiano que morava em Paris, e esse cineclube era em Paris. Ele inventou, com todo um certo critério que ele teve para batizar o cinema como sétima arte, e isso logo foi se popularizando, e foi sendo assimilado pela crítica e foi se transformando numa coisa assim um pouco que já como se fosse natural. Os críticos destacaram ainda o impacto da internet na produção de críticas cinematográficas. Ela produz uma nova perspectiva crítica, que é uma perspectiva que não tem, digamos, entre aspas, uma profissionalização. Ela é espontânea. Pode ser que no futuro ela crie uma profissionalização, mas por enquanto são expressões pessoais, expressões que estão na internet, que são dos indivíduos. E como tal, é livre, é aberta. Se você singulariza e torna isso profissional, você vai ter que ter uma outra estrutura na própria internet para dar conta disso. Segundo o participante, analisar obras permite um olhar mais ativo do espectador ao provocar questionamentos e reflexões sobre a estética e o contexto dos filmes. Porque com o fim das locadoras, com as cinematecas sem nenhum apoio de uma política eficaz, com continuidade, propostas de difusão do cinema, a visão dos filmes, fica muito complicado. A gente fica na mão de comerciantes. Aí é o problema. Aí é muito complicado. Quem vai determinar o que você vai ver e o que você não vai ver? Então, eu acho que o grande problema está nisso. A gente depender de comerciantes para nos dizer, ou de uma indústria que vai nos dizer o que a gente deve ver e o que a gente não deve ver. Essa que é a grande questão.